Bem-vindos, amigos seguidores, eu sou o Rick. Eu sou o Paulo. E o vídeo de hoje nós vamos dar 10 dicas para você comprar o seu apartamento. 10 super dicas. Supers. Acompanhe o vídeo. Roda a vinheta. Então, como todos sabem, comprar um apartamento não é fácil, tá? E com certeza você vai ter que abdicar de muitas coisas. Sabe aquela pizza de final de semana? Esquece. Sabe aquela caixa de chocolate que você costumava comprar em toda compra? Esquece. Ah, mas é R$5 a caixa de chocolate. R$5 faz falta. Você começa a pensar, a partir do momento que você compra um apartamento, você começa a pensar, aquele 2, 5, 10, 15, 20 reais, o que eu consigo fazer na minha obra? Porque, infelizmente, não é só comprar um apartamento. Você vai comprar um apartamento, você vai ter que fazer reforma do seu apartamento, vai ter que mobiliar o seu apartamento, vai ter serviço de eletricista, encanador. Vale ressaltar que tem muitas pessoas que acham que comprar apartamento é igual comprar um carro. Pegou o carro, colocou um combustível e sai andando. Mas na verdade não é nem assim. Porque quando você compra um carro, você vai pagar parcela, se você não tiver dinheiro comprar à vista, vai pagar seguro, IPVA, vai pagar manutenção. Né? Não, mas quando você sai com um carro, você tem a ligação que pode retirar o carro, você não tem que pagar nada disso. Você simplesmente pega o carro, põe combustível e sai. Não é assim. Agora, no apartamento, quando você entrega a chave e você entra, aí você se assusta, que não é simplesmente entrar e morar. Aí que começa toda a tortura do processo de reforma do seu apartamento. Então chega de enrolação e vamos lá. 10 dicas para você comprar o seu apartamento. A dica número 1 é o quê? Pesquisar um empreendimento e ver se ele atende às suas expectativas e ao seu bolso. No nosso caso, como foi? A gente ficou pesquisando durante uns 6 meses. Né? E hoje nós trabalhamos, onde nós moramos hoje, é um pouco longe de onde nós trabalhamos. Nós trabalhamos na mesma empresa, né? Esse foi um dos objetivos para a gente conseguir comprar um apartamento mais próximo do trabalho, né? Então esse foi um dos motivos, né? E o que mais? Quando você se planeja, quero comprar um apartamento, você também tem que entender o que você quer. Se você quer um apartamento com estacionamento, se você quer um apartamento clube, se você quer um apartamento estúdio, se você quer um apartamento de 43, 55, 60, 100 metros quadrados. Então você tem que começar a colocar no papel que cada decisão é um custo a mais que você vai ter lá na frente. Então faça um planejamento com essa primeira dica. Pesquise o que você quer e o que cabe no seu bolso, tá bom? Segunda dica. Pesquise tudo sobre... Você achou seu apartamento, né? Você visitou, pesquise tudo sobre a construtora. Entre no Reclame Aqui, veja os empreendimentos anteriores, se tem algum empreendimento entregue que já está com infiltração, rachadura. Isso é muito importante, porque existem muitas construtoras hoje que vendem uma maravilha de empreendimento, mas na entrega e pós-venda é uma porcaria. E com isso, você cai do cavalo. Terceira dica importante. Pesquise sobre o local do empreendimento. Se vai ter mercado, farmácia, hospital, escola para quem tem filho. Isso é muito importante, né, Paulo? A gente teve uma decisão recente que a gente estava de olho em um outro empreendimento. E a gente já tinha até decidido aguardar a autorização para começar as vendas. Só que eu e nem o Fá tinha se atentado a olhar a localidade desse empreendimento. Por mais que ele era um mega empreendimento, super legal, um condomínio clube, uma metragem interessante também. Bem legal. Aí, do nada, teve um dia que falou, deixa eu olhar onde é a localidade, né? E aí a gente descobriu que a zona era uma região industrial. Então, já pensa, dependendo do andar que você compra, o barulho de caminhão 24 horas, não é um determinado horário, né? É do lado de uma zona militar. Então, aí a gente começa a analisar, será que ia ter comércio? O bairro iria crescer por um lado residencial? Acredito que não. E aí foi o start de a gente falar, não, cancela esse projeto. Poderia até crescer, mas depois de 10, 15, 20 anos, quem sabe, né? Então, a quarta dica
Depois que você passou por tudo isso, aí você vai fazer a simulação da caixa. Com a simulação da caixa, no próprio site às vezes, ou então com o próprio corretor, você vai saber o seu valor, né, de financiamento, o seu poder de financiamento. E esse poder é o quê? Ele vai ver o seu score, vai ver o seu salário, vai ver o valor do empreendimento e fazer os cálculos sobre os 30% da sua renda. Então, depois que você decidiu as 3 dicas anteriores, você vai ter que fazer a simulação do valor que a Caixa vai conseguir financiar para você. A gente está frisando aqui na Caixa porque nós fechamos com a Caixa, mas tem outros bancos, tá? Isso não é problema. Tem empreendimentos que ele não é exclusivo Caixa, então você pode trabalhar com outros bancos, ou você pode ir diretamente no seu banco e verificar como proceder com o financiamento. Isso. E a 5ª dica é o quê? É importante, hein? Verificar se é preciso com a construtora, se é preciso você dar um sinal. Antes de reforçar a 5ª dica, na 4ª se atentar bastante. Já não entra no decorado, já querendo negociar valores sem você saber o seu poder de financiamento. Sim. Você pode sim diretamente na Caixa e obter essa informação sem nenhum custo adicional, tá? Ou você vai com o próprio empreendimento, eles têm assessorias que fazem essa análise a cada 2 dias, né, dependendo do dia da semana. E aí é interessante você começar as negociações depois que você sabe o seu poder de financiamento, porque aí você acaba se iludindo, você achando que a Caixa vai te financiar 100%, e no fim a Caixa vai lá e te financia apenas 50%. Às vezes não é negada a proposta, mas ela diminui o poder de financiamento. E aí muda completamente, que aí você tem que dar uma entrada bem maior do que você está planejando, né, e se programando, e isso acaba sendo frustrante. E é muito importante você já saber o seu poder de financiamento por conta disso. Porque vai que você está pagando já a sua entrada, parcelando com a construtora, aí na hora que você ficar sabendo o seu poder de financiamento, você não vai conseguir arcar com a diferença dessa dívida. Então é muito importante, primeiro, antes de assinar qualquer contrato, você saber o seu poder de financiamento, tá bom, galera? A 5ª dica, verificar, como eu disse, você tem que verificar se é preciso dar sinal para a construtora, entradas semestrais, anuais, principalmente tem construtora que fala, não, você paga R$500 por mês e lá na chave você dá uma única parcela. Mas essa única parcela é de quanto? R$20 mil? Você tem esse valor para cá com R$20 mil? Então é muito importante você planejar com a construtora, né, se existe todas essas opções que eu te disse. Por exemplo, sinal é diferente de entrada. Por exemplo, no nosso caso não precisou da sinal, mas a construtora ela pode falar assim, você deixa R$500 comigo, para quê? Para segurar aquele empreendimento para você, aquele apartamento. Por quê? Se aparecer outra pessoa interessada no seu apartamento, o seu sinal já reserva aquela unidade para você, mesmo que ainda não tenha rolado todo esse trâmite de simulação, com a Caixa, entre todos os outros termos, tá bom? Bom, então, se você assistiu até aqui a 5ª dica, se inscreva em nosso canal, tá? Ative, porque o nosso canal só existe por conta de vocês. Então, é muito importante você se inscrever, não somente assistir aos nossos vídeos, se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque isso estimula, né? Estimula a gente, isso, dá pra fazer mais vídeos com dicas ou vlogs do nosso dia a dia. Isso, e é importante assim, comenta aqui, fala pra gente o que vocês querem saber sobre o nosso empreendimento, sobre a nossa rotina, são ideias pra gente gravar os próximos vídeos, tá bom? Então vamos para a 6ª dica. Documentação das pessoas que vão assinar, que vão comprar o empreendimento. No caso, esse empreendimento, eu e o Paulo, nós compramos juntos, né? Então nós precisamos, uma burocracia que é muito importante você entregar toda a documentação para não ter erro, tá? Então é olerite, carteira, comprovante residencial, o que mais? Me lembra aí. Não, é tudo isso, o olerite, comprovante de residência. Bom, então é muito importante vocês entregarem toda a documentação completa, tá? Olerite atualizado, comprovante de residência,
E se eu não me... Dependendo, tem os históricos do FGTS, caso você use o FGTS como entrada, no meu caso eu utilizei o meu FGTS como entrada e parcelei o restante até a entrega do apartamento, né, vou falar que foi em 33 ou em 26, porque pode ocorrer de antecipar a entrega do empreendimento. Então eu dei a entrada através do FGTS e o restante foi parcelado até a entrega do empreendimento e depois só é pagado o financiamento que eles chamam de taxa morando. Isso mesmo. E assim, no nosso caso, a gente não quis ter anual, semestral, mensal, somente a mensal mesmo, com a construtora, porque é melhor do que você falar, não, daqui um ano eu vou conseguir 20 mil reais, você não sabe o dia de amanhã. Então é melhor você parcelar em valores iguais e ir pagando no mês mesmo, tá bom? A 7ª dica. Depois, uma coisa muito importante, galera, não deixem o nome sujo, porque nome sujo não vai aprovar, você não vai passar do 3º item, então não deixem o nome sujo. E ressaltar também que não adianta você ter o seu nome caducado, ou seja, depois de 5 anos a dívida foi regularizada, principalmente se você for financiar com a Caixa. Eu tinha um cartão de crédito, eu tinha um cheque especial e caducou, ou seja, perdoou após esses 5 anos. Não tenho nenhuma restrição. O que acontece? A Caixa tem esse histórico seu, porque querendo ou não, ela tirou o seu nome da restrição, mas continua o débito com ela. Então, às vezes pode aprovar o SICAQ, que é a primeira análise de aprovação, que ele te dá um poder de financiamento, mas não significa que ele é o valor final, tá? Porque a gente ainda vai falar as outras dicas, mas tem que ter um prazo até a assinatura do financiamento, tem que estar com o nome regularizado ainda, tá? Mas depois que você pega esse documento SICAQ, que é o corretor fala, a Caixa está te financiando X reais, tá? Você consegue ter essa aprovação de imediato, mas aí quando for fazer a análise interna, a Caixa identifica que, não, você está me devendo 100 reais, 1.000 reais, 5 mil reais comigo, então eu não vou te liberar. Infelizmente é assim, gente, não tem, não adianta chorar, infelizmente é assim, tá bom? Então, após todos os itens anteriores estarem aprovados, essa simulação você já sabe seu poder de financiamento, já foi aprovado a simulação pela Caixa, você já assinou o contrato com a construtora, aí nós vamos para a 7ª dica, que é o quê? A entrevista com a Caixa. A nossa aconteceu online, por quê? Porque nós estamos vivendo esse cenário de pandemia, e a própria gerente que cuida do habitacional da Caixa marcou uma entrevista com a gente, uma data e um horário, e falou, vai ser via WhatsApp, tá? Então, não adianta, não precisa ficar nervosa. Seja você mesmo e fale a verdade sempre. Em entrevista tem gente que fala, o que é uma entrevista? Não é uma entrevista de emprego, tá, gente? É meio que confirmar a documentação que você entregou. Onde você trabalha, quanto você ganha, quanto tempo você está trabalhando, se você tem imóvel no seu nome, porque tem muita diferença quando a pessoa tem um imóvel no nome e quer comprar um segundo, ou quando é o primeiro imóvel no nome dela, tá? Que às vezes acaba mudando a parte da taxa. Isso, e nós vamos falar na próxima dica sobre isso também, que é o ITBI de registro, tá bom? Então, assim, a entrevista é bem simples, é até para ela conhecer as pessoas que vão adquirir o imóvel, né? Para ver se a pessoa são pessoas índoles, estão falando a verdade, porque eles estão emprestando para você um valor razoável, né? Razoável. Então é muito importante. Seja você mesmo e vai ser feliz, tá bom? A 8ª dica. Na verdade, é até um aviso de cuidado, por quê? Foi o que o Paulo falou, não é igual comprar um carro. Depois que você assinou com a construtora, você já dividiu as parcelas de entrada com ela em 30 vezes até a entrega do imóvel. Você tem outras taxas, não é somente o valor de entrada, né? Tem o ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles, relativos ao imposto brasileiro, que nada mais é o registro do imóvel, né? Existem algumas leis que falam que quando é o primeiro imóvel no seu nome de financiamento, você tem 50% de desconto, tá? No nosso caso, foi um pouquinho salgado, né? Foi qual o valor mesmo? Chegou
chegou a quase 7 mil reais, Isso. mas a gente teve uma promoção com a construtora que ela arcava com 5 mil reais do ITBI registro e a gente pagaria o restante. Mas aí, por ser o primeiro imóvel, a gente acaba tendo um desconto também, que de fato a gente só vai saber quando assinar com o cartório. Mas acreditamos que vai ser mais ou menos R$1.100 essa diferença, tá? Já ajuda bastante. 7 mil para 1.100. Sim, então até uma dica para você procurar esses empreendimentos. Na hora que você for procurar um empreendimento e conversar com o corretor, vai naquele, você tem que juntar o útil ao agradável. Empreendimento com uma metragem legal, um valor legal, que te dê algum benefício de ITBI, tá? Então você tem que ir caçando esses melhores benefícios para você conseguir fazer um custo-benefício, tá bom? Então vamos fazer um pincelado até a gente ir para a 8ª dica? A 9ª dica. Então, localizou o empreendimento, né? Depois das pesquisas, analisou o Reclame Aqui se está tudo ok, foi no decorado para conhecer, né? Quando você vai conhecer o decorado também facilita muito que você tenha a noção de como será a metragem do seu apartamento. Só que é importante você ir no decorado com os pés no chão, porque quando você receber o seu apartamento, não vai ter nada daquilo lá dentro não, tá bom? No máximo vai ser o vaso sanitário, as cubas, a pia e as torneiras, no máximo. Sim, tem empreendimento que no momento que você está fechando o contrato, ela te oferece um pacote de acabamento, tá? Então você pode comprar de repente para os quartos, eu quero com piso porcelanato, eu quero com piso de vinílico. É um custo adicional, não é gratuito, mas aí você consegue fechar e quando você recebe o seu apartamento, você tem um custo a menor, vamos dizer assim, de desembolsar no momento, né? Mas a maioria dos empreendimentos é entregue cru. Às vezes não tem nem piso na sala, é contrapiso total e aí você tem que fazer a reforma para poder morar, né? É o caso do nosso, né? O nosso só vai vir piso nas áreas molhadas, que é o quê? Cozinha e os 2 banheiros. Sala e os 2 quartos vão vir no chão cimento, né? Mas foi o que nós escolhemos. É até bom, porque a gente vai colocar vinílico no apartamento todo. Então, se a gente só vai precisar tirar o da cozinha, né? Menos sujeira, menos bagunça, né? Então fique esperto, sempre veja todos esses itens, tá bom? Então depois da aprovação da caixa, simulação, entrevista, a gente deu a dica do ITBI, tá? Porque você vai ter que pagar, não tem jeito. Existe a taxa de abertura de crédito, né? O que é a taxa de abertura de crédito? A Caixa, ela cobra de você para abrir um crédito para você. É uma taxa de abertura de crédito para ter uma assessoria, fazendo todos os trâmites de cartório. A parte de vistoria também, porque a gente só sabe que quando entrega o empreendimento, a gente tem uma data e vai fazer a vistoria. Só que a Caixa também faz uma vistoria antes. Então a gente paga por isso, para ela fazer essa vistoria, fora os engenheiros para ir lá mês a mês aprovar a evolução da obra. Isso. Se ela está a 10% de evolução, 15%, e assim até atingir o 100%. Que é a nossa próxima dica, porque o empreendimento ele precisa, é obrigatório ter um engenheiro que aprove a obra, e no lado da Caixa também, para ter seguridade, né? As duas partes, né? Tanto a obra, tanto o empreendimento quanto a Caixa, para ela saber que aquela obra vai sair. Então todo mês vai um engenheiro na obra, da Caixa na obra, fazer essa vistoria, tá bom? E na entrega do empreendimento também vai um engenheiro aprovar a obra com você e nós vamos lá aprovar. Mas isso nós vamos colocar em outro vídeo para vocês, como fazer a vistoria do seu apartamento, tá bom? E a última dica, e não menos importante, é a evolução da obra, né? Isso muita gente esquece disso. Evolução da obra é justamente o que o Paulo disse. Todo mês vai um engenheiro da Caixa fiscalizar a obra para ver qual a porcentagem que ela está construída até a entrega do empreendimento. E isso a gente tem que pagar, né? Eu pesquisei, eu dei um Google aqui e geralmente eles cobram 2% sobre o valor do imóvel, tá? Que é cobrado ainda na fase de edificação. Por exemplo, hoje nós estamos pagando a nossa entrada para a construtora, né? Porque a Caixa financiou um valor. Aí o residual a gente está pagando para a construtora até a entrega do imóvel.
e o nosso imóvel já está em 17, 18% construído. Então eles vão fazer o cálculo desses 18% no valor do financiamento morando, e a gente tem que pagar a entrada para a construtora mais a evolução de obra para a Caixa. Então a gente tem que ficar esperto que, por exemplo, hoje nós estamos em 17%, vai chegar a 30%, 50%, até chegar aos 100%, que vai ser o mesmo valor do financiamento, só que nós estamos pagando a entrada ainda para a construtora. Então, vai unir os valores. Ou seja, se você paga R$900 de parcela, você deu seu FGTS de entrada e parcelou o restante em parcelas fixas, então de 900, você vai ter aí a evolução também, que são pagamento para a Caixa, tá? Referente à evolução, e é como se fosse também os juros deste valor que a Caixa está emprestando, que querendo ou não ele está parado, tá? Então você paga os 900 do mês e mais 15% da evolução da obra. Vamos por um exemplo, R$200. Mês seguinte você vai pagar os 900 novamente e de repente uns R$250, porque já foi para 17% da obra. Chegando a 80%, 90%, você vai estar pagando os R$900 mais de repente 1.000, 1.100 de evolução da obra. Então, às vezes a gente acaba esquecendo de fazer essas perguntas para os vendedores, né, para os corretores, e tem corretores que acabam não passando essa informação, e é só no momento que a gente recebe esses valores que a gente se assusta. Mas antes de chegar a esses valores e se assustar, a Caixa, na primeira entrevista que a Caixa faz com você, ela já começa a explicar como funciona a evolução da obra, para saber se os corretores também passaram as informações certas. E assim ela conseguir dar prosseguimento aí da aprovação do financiamento. E nesse Google que eu dei, aqui tá explicando por que é cobrada a evolução de obra. A taxa ajuda a custear as cifras das obras e também serve para amortizar o saldo final do preço do imóvel, tá? Então, e uma dica que a 11ª vai de bônus aí para vocês: leiam todos os contratos. Nem que demore 5 horas. Leia página, frase, parágrafo, leiam tudo, porque você está assinando e ali é a sua vida, porque são 360 parcelas que você vai pagar, ou seja, pro resto da vida. Se você está comprando à vista, maravilha, né? Então você não precisa se preocupar com nada disso, só as taxas que são cobradas. Mas se é um financiamento, tem que ler todo o contrato. Ah, mas o gerente está olhando de cara feia para mim. O problema é dele. Sim. Né? Porque é o seu nome que está ali, não o nome do gerente. E vale ressaltar também que a gente tem outra taxa também que não foi mencionada aqui, que é o INCC. Sim. Essa é uma taxa que pegou a gente de surpresa. Porque no momento que foi vendido o empreendimento, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, demorou um pouquinho para a Caixa chamar a gente para fazer a entrevista e, consequentemente, assinar o contrato. O corretor, na época, falou, dando tudo certo, a gente já entregando a documentação, esse mês mesmo, a Caixa já te chama e você não paga o INCC, tá? Então, e o que é o INCC? O INCC é o Índice Nacional de Custos de Construção. Ele mede a variação do custo dos insumos utilizados em construções habitacionais. Então, como o Paulo disse, nós assinamos com a construtora e só depois de 2 meses nós assinamos com a Caixa. Então, nesses 2 meses, teve o reajuste do INCC. Só que, enquanto você não assina com a Caixa, esse ajuste é sobre o valor total do imóvel. Então, do nada apareceu lá R$2.100 para a gente pagar, porque foi a atualização desse INCC. A gente estava esperando isso? Não. Caímos para trás. Mas graças a Deus a gente tinha uma reserva e conseguimos pagar esse INCC. Tá bom? E maioria dos corretores, não vou falar tipo a maioria dos corretores, mas se atentar com os corretores, que às vezes no momento da negociação, é o seu sonho que está sendo ali, né? Na maioria das vezes você não está 100% prestando atenção porque você está ali, quero ver o decorado, estou deslumbrado de ver como que é a maquete. Então se atentar nos detalhes dos valores, porque vai falar, o INCC é pouquinho, R$2, R$3 por mês. Sim, ele é pouquinho,
quando você já assina o contrato com a Caixa, e aí esse reajuste vem em cima da parcela da entrada com a construtora. Que chega a ser de 5 a 10 reais aproximadamente, às vezes até menos, mas aquela parcela lá que a gente frisou como R$900. Isso. Você deu a entrada do FGTS ou uma entrada por fora e financiou e parcelou a entrada até a entrega do empreendimento. Então o INCC ele vai ser reajustado em cima desses valores. Então, não será 900 fixo por mês, será uns 900 mais o reajuste, e é mensal esse reajuste. Então 905, mês que vem 910 e assim sucessivamente. Até o final de todas as parcelas e você quitar o imóvel. Mais a taxa de evolução da obra. Isso. Então tem muitos custos. Então, se você fazer uma planilha, você se planejar, você consegue. Não coloque na sua cabeça que eu não consigo. Consegue sim. Você pode e consegue, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, das nossas 10 dicas e mais 2 plus aí que nós demos para vocês de brinde, tá? Então, se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui pra gente, né? Fala o que vocês querem saber para os próximos vídeos. E vale ressaltar também que a gente falou mais ou menos no nosso cenário do que a gente viveu nesse processo, tá? Por isso que a gente colocou nessas 10 dicas que foi o que a gente fez. Caso a gente deixou de falar alguma coisa que aconteceu com vocês, coloque aí no comentário o que aconteceu, que de repente a gente pode fazer um vídeo parte 2 atualizando essas informações. Isso, com certeza. E não deixe de seguir o nosso canal, Tutopia, tá bom? E também nos sigam nas redes sociais, né? Para vocês acompanhar online tudo que a gente está passando sobre a fase do nosso empreendimento, tá bom? Então, a gente espera ter ajudado vocês em alguma forma e beijo e até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Tchau.